De um lado nós temos ele, Sung Ji-ho, o caçador Rank E. E de outro lado, uma revanche muito esperada por muitos fãs, que é contra o Arquiteto. Arquiteto? Quem é esse? É aquelas estátuas que humilharam o Sung no primeiro episódio ou no primeiro capítulo, que deu o sistema pro Sung. E é isso que a gente vai ver aqui hoje. A revanche, o embate entre Sung Ji-ho versus o Arquiteto. Mas antes eu vou pedir para vocês se inscreverem e deixar as notificações ativadas, pois vão trazer mais conteúdo de solo leveling para vocês. Então vamos lá, galera, como isso aconteceu? Isso aconteceu quando o Sung atingiu o nível 100. Ele acabou ganhando um presente pelo sistema, uma chave que abria a dungeon dupla, que ele tinha perdido lá no primeiro episódio, lá no primeiro capítulo, onde ele foi completamente humilhado. Então o Sung tomou uma decisão: será que eu tô forte o suficiente? Então ele treinou mais um pouco e se decidiu sim ir lá contra o Arquiteto. Só que tinha um detalhe: alguns caçadores já tinham entrado nessa dungeon. O Sung falou assim: mano, quer entrar? Pode entrar. Não recomendo. Então tentou entrar e viu a furada que era e simplesmente saiu correndo. Então o Sung sozinho entrou nessa dungeon e viu que as estátuas não eram o seu inimigo, não eram nem mesmo seres vivos, eram seres controlados pela estátua principal, que na verdade era o Arquiteto. Então o Sung tenta summonar suas sombras, lógico, com o objetivo acabar com isso mais rápido, já que com o passar do tempo o Sung adquiriu várias sombras extremamente poderosas, como o Iron, como o próprio Igris, como o próprio Beiro. Então com eles ao seu lado seria extremamente fácil, mas como eu disse, seria muito fácil. Mas ali era um teste para ver se realmente o Sung mudou completamente, ou é o mesmo cara que morria de medo, ou tinha se tornado uma pessoa completamente diferente e mais poderosa. Então ele só tinha um único objetivo, com limite de tempo, obviamente, que era derrotar todas as estátuas, inclusive a estátua principal, mas não poderia utilizar o seu poder de monarca das sombras. Então ele teria que ir simplesmente no puro soco e utilizando suas próprias habilidades, sem a ajuda das sombras. Então por isso que o Sung não pode usar o Beiro, nem o Igris, nem mesmo o Iron. Ele teria que ir sozinho e provar o seu próprio valor. Então que começa a briga entre as estátuas versus o Sung. Como eu disse, ele não pode usar as sombras, não pode utilizar nem mesmo seus itens do inventário. Ele tem que ir no puro soco. E não deu outra. É cada soco que ele dá nessas estátuas que cada uma vai caindo. E sim, o Sung mudou desde o primeiro level até esse exato momento. Mas isso não era o suficiente para derrotar todas as estátuas. Eram muitas, eram incrivelmente poderosas. Tinha a estátua principal que ele nem tinha chegado ainda. Já tinha outras estátuas dando muito sufoco pro nosso protagonista. Mas é lógico que o cara não vai desistir completamente assim tão fácil, tá ligado? Não depois de tudo o que ele passou, depois de tudo que ele sofreu, depois de tudo que ele teve que conquistar, tá ligado? Então nunca o Sung desistiria tão facilmente. Então mais uma vez o Sung parte pra cima dessas estátuas, usa o toque do dominador, arrebenta várias estátuas. Só que é lógico que a estátua principal não ficaria parada, ela simplesmente manda um ataque de energia. O Sung não é besta nem nada, tinha pegado algumas estátuas com o toque dominador e simplesmente consegue defender desse ataque explosivo. E o Sung, no piscar de olhos, já aproxima da estátua principal e arrebenta e muito, e causa vários cortes extremamente poderosos. Foi o suficiente para derrotar a estátua? De longe, nem chegou nem perto, somente causou alguns arranhões que fez a estátua principal sorrir e ver que nosso protagonista realmente tinha crescido, tinha se tornado mais forte, mas estava longe de cumprir a sua tarefa. Então o Sung, em um ato de desespero para simplesmente acabar com a luta o mais rápido ou possível, tinha derrotado a maioria das estátuas, só ficou a principal, a estátua sorridente. Então ele simplesmente usa toda a sua força, todos os pontos de habilidades para aquisito força, e dá um baita de um socão na cara dessa estátua, que acaba caindo no chão ao nocaute. Então a vitória foi o Sung. Só que não, pois o Arquiteto, o cara que estava segurando todos aqueles mandamentos que ele leu no primeiro episódio, simplesmente solta o mandamento e começa a rir. E começa a bater palma, tava muito empolgado. Ele viu que o nosso garotinho tinha se tornado um homem de verdade, mas estava longe de acabar
com aquela situação. Então essa estátua, que era o arquiteto que segurava os mandamentos, simplesmente parte para cima do Sung e o cara gela, porque essa estátua principal, a estátua do arquiteto, era muito rápida e deu vários golpes no Sung que quase cai a nocaute. Os golpes eram poderosos, estava em outro patamar e nunca tinha levado tanta pancada assim na vida igual ele estava levando. Só que acha que o Sung ia deixar barato, apanhasse de graça? Só que não, ele revida com vários ataques extremamente fortes. Cada pancada era cada trocação de golpes insano, que tanto o local começa a tremer de tanto poder que estava sendo exalado naquele momento. E vendo que estava levando a pior, o arquiteto começa a apelar e começa a pegar várias armas para atacar o nosso protagonista. Só que tinha um detalhe muito interessante: enquanto estava brigando contra o Sung, o arquiteto falou assim: mano, minha opção era nunca escolher você, você era fraco, você era ridículo, você nunca foi minha opção, mas uma outra coisa escolheu você, me fez escolher você, eu quero saber o porquê. Só que algo estranho aconteceu com o arquiteto, ele levou vários golpes sem nem perceber, ele viu que os status do Sung aumentaram um nível completamente diferente. Ele nunca tinha visto isso antes, porque do nada o status dele começou a subir. É como se fosse algo maior, algo que estivesse acima dele, ajudando o Sung todo o tempo. Então que o arquiteto começou a simplesmente a perceber que o Sung na sua frente estava começando a se adaptar à sua força, à sua velocidade e aos seus ataques. Então o arquiteto começa a tremer na base, fala assim: mano, vou perder, vou ser humilhado por esse fracote. Só que não, ele começa a apelar, ele começa a ressuscitar as estátuas que foram destruídas pelo Sung, principalmente aquela principal gigantesca Kiri. Então, pô, o Sung já tava cansado, lutou pra caramba, lutou contra os status, contra o arquiteto, e enfrentar tudo de novo seria um baita de um desafio. Só que o nosso protagonista tava em outro patamar e tava mais poderoso. Ele arrebenta essas estátuas, a principal, que era a grandona, e o arquiteto juntos, como se fosse nada. Então o arquiteto teve que reconhecer, perdeu, foi humilhado, e com o fim da tarefa ele mostrou um futuro, na verdade um passado bem distante para o Sung Ji-Ho, que mudaria completamente o mundo que ele vivia e também o Sung. Então ele começa a ver vários exércitos do submundo lutando contra algo muito esquisito, pois o céu estava rachando e saindo vários anjos lutando contra esse exército do submundo. E o exército do submundo estava sendo humilhado até que ele chega, um exército das sombras, o monarca das sombras estava aparecendo. Mas peraí, o Sung não é o monarca da sombra atualmente, mas tinha um antecessor a ele que chegou lá e arrebentou todo mundo. O antigo monarca das sombras arrebentou esses anjos, e como o poder do monarca das sombras é extremamente roubado, tem um exército imortal, tem um exército que não se cansa, e ainda quando mata os seus inimigos consegue trazer eles de volta à vida para o seu exército. Um poder extremamente roubado, um poder que está em outro patamar. Então os anjos começaram a perder não somente seus soldados, mas também aqueles que tinham perdido voltaram à vida e começaram a lutar contra eles. E assim o monarca das sombras, o Ashborn, prevaleceu nessa guerra. Então que um lobo gigantesco tinha aparecido, extremamente poderoso, maior que montanhas, trouxe um exército de feras. Então mais uma vez o exército do monarca das sombras tinha que enfrentar um novo oponente. Então tudo se acalmou, só que tipo, tava cadáveres e cadáveres por perto. Então nós vimos que aquele cara que o Sung tinha derrotado lá no andar número 100, o Baran, o rei dos demônios, estavam lá, já tinha enfrentado um antigo monarca das sombras e foi completamente humilhado. Só que do nada, o Sung começa a sentir um outro coração batendo dentro de si. Começa a se questionar: mano, o que tá acontecendo aqui? O que foi essa guerra? Só que quanto mais ele perguntava, mais perguntas surgiam. Para piorar a situação, mais anjos começaram a chegar. Então acaba cortando pro presente, onde os caçadores estavam tentando ajudar o Sung, principalmente a Chae-Rei, que
que é a namoradinha dele, só que nesse momento não aconteceu, tava tentando ajudar ele, tava tentando enfrentar as estátuas, só que estava perdendo completamente. Só que nessa o nosso protagonista acaba acordando mais poderoso e mais irritado do que nunca e arrebenta em muito o arquiteto. Então nesse momento o arquiteto entra em desespero e começa a xingar muito o Monarca das Sombras, pois o Monarca deveria ter ressurgido dentro do corpo do Sung, só que isso não aconteceu. O arquiteto estava sendo humilhado, enganado pelo próprio Monarca das Sombras, que deu um poder além do sistema, que deu essa possibilidade de Sung chegar onde ele estava hoje. Em um piscar de olhos, ele elimina o arquiteto, o cara que deu tudo, entre aspas, para o Sung, a oportunidade de se tornar o mais poderoso, se tornar um novo Monarca das Sombras. E assim a vingança do Sung foi concluída, já que ele mesmo disse que devoraria o sistema e não deu outra. Ele humilhou essas estátuas que antigamente tinha humilhado o Sung e achado que ele era um fracote, mas isso mudou completamente, tá ligado? Essa luta foi muito insana no mangá e quando isso for animado, galera, nós teremos essa revanche mais épica ainda, com mais músicas, vai ser insano demais. Eu quero saber a opinião de vocês. E gostaram dessa revanche do Sung contra o arquiteto? Como ele foi enganado? Como o Sung começou a entender um pouco mais sobre como é ser o Monarca das Sombras e também o seu principal papel, que não tinha acabado ali. Pelo contrário, estava começando, já que outras invasões começariam, já que o sistema é nada mais nada menos uma forma de deixar o Sung mais poderoso e mais preparado que está por vir, como Antares, como os outros monarcas que invadiriam a Terra. Mas isso é uma história para um outro vídeo. Se você quiser ver essa história do Antares e também dos outros monarcas que sim, vão invadir o planeta Terra, deixa aqui embaixo nos comentários. Também se inscrevam e deixem as notificações ativadas, pois pode ter certeza que nós vamos trazer mais conteúdos de Solo Leveling para vocês. Para você não perder e nem ficar de fora, é preciso estar inscrito aqui e com as notificações ativadas. Tamo junto, galera, e valeu!